queremos mais conhecimento sobre os cuidados com o solo e a nossa responsabilidade também com a separação do lixo, vamos responder as atividades. Então, vamos lá, pessoal. Iniciando as nossas atividades pelo livro didático, atividade do lápis na mão, na página 21. Vamos iniciar pela atividade número 1. Luciane tem uma horta e realiza a técnica de rotação de culturas, conforme o esquema ao lado. Então, aqui tem a rotação da cultura da Luciane. Observem que ela tem ervilha, que é uma espécie ótima para devolver um nutriente específico ao solo, que é o nitrogênio. Então, ela vai plantar e colher a ervilha, depois ela vai plantar e colher o repolho, depois vai plantar e colher o tomate, depois vai plantar e colher a cebola, e depois, novamente, vai plantar a ervilha, e assim ela vai fazer a rotação da sua cultura. Letra A. Quais são as vantagens de Luciane realizar a rotação de culturas em sua horta? Pois bem, vamos lá. A gente sabe que toda vez que ela planta uma espécie diferente, a espécie tira nutrientes diferentes do solo. Então, isso faz com que o solo consiga repor os seus nutrientes, estando sempre saudável. Além disso, ela colocou aqui a ervilha na sua horta, que devolve o nitrogênio para o solo. Então, vamos lá. Com a rotação de culturas, o solo renova os nutrientes e se mantém saudável, garantindo uma boa produção de alimentos. Nesse caso, a ervilha enriquece o solo com nitrogênio. Agora vamos para a letra B, ainda da questão número 1 do lápis na mão, mas agora nós estamos na página 22. O que poderia acontecer com o solo dessa horta se ele ficasse um longo período sem cobertura vegetal, ou seja, sem a Luciane plantar nada? O que ocorreria aqui? Ocorreria a erosão. Por quê? Porque a gente já sabe que as raízes das plantas formam uma rede e impedem que as partículas de solo e seus nutrientes sejam levados pelas chuvas e pelo vento. E isso se chama erosão. Então, vamos lá. Ela sofreria a ação do vento e da chuva, que poderiam levar os nutrientes e as partículas do solo, causando a erosão, dependendo do tipo de terreno. Então, a erosão ocorre em terrenos que não têm cobertura vegetal. Agora, vamos para a atividade número 2, que também está na página 22. Analise a ilustração que representa o processo de assoreamento de um rio. Depois faça o que se pede. Vamos observar a figura. Nesse lado aqui, nós não temos cobertura vegetal, ou seja, nós não temos nenhuma planta. Já teve um dia, porque nós temos um resto de uma árvore aqui. Então, nesse local que não tem plantas, o que acontece? As partículas do solo estão sendo levadas pela água da chuva e pelas enxurradas para o rio e vão se acumular aqui no fundo do rio. Do outro lado, que nós temos cobertura vegetal, isso não está acontecendo. Então, vamos lá. Letra A. Explique como acontece o assoreamento. Então, tá, a gente já sabe que o assoreamento ocorre porque aqui não tem cobertura vegetal e essas partículas de solo, também os nutrientes, são levados para o fundo do rio. Então, o assoreamento ocorre quando o solo é levado pela enxurrada para dentro dos rios e se acumula no fundo, deixando-os mais rasos e dificultando o desenvolvimento de seres vivos. Então, quanto mais essas partículas se acumularem aqui no fundo do rio, mais raso ele vai ficar e vai atrapalhar o desenvolvimento dos seres vivos. Letra B. Qual é a relação da presença ou ausência de plantas nas margens de um rio com assoreamento? A gente consegue ver bem nessa figura, né? Desse lado aqui, as partículas não estão sendo levadas, e desse lado elas estão, porque não tem cobertura vegetal. Então, vamos lá. Na margem que tem plantas, as partículas do solo não são levadas pelas chuvas. Já na margem que não tem plantas, as partículas do solo são levadas pelas chuvas, causando erosão e assoreamento. Então, vamos lá, pessoal. Iniciando as nossas atividades pelo livro de atividades, capítulo 8, nós vamos fazer a atividade número 1. Atividade 1. Mesmo que não seja possível enxergar o ar, podemos perceber a sua presença quando interagimos com ele. Analise as imagens e, pensando na relação de cada criança com o ar, escreva legendas para elas. Então, vamos lá. Vamos observar a imagem e aqui do lado nós vamos colocar uma legenda dizendo como que nós conseguimos perceber a presença do ar. Tudo bem? Então, vamos lá.
A primeira figura é essa criança aqui. O que ela tem na mão? Ela tem uma florzinha e ela está assoprando e as sementes dessa florzinha estão voando com o sopro da menina. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que o ar está aqui, fazendo o quê? Levando as sementes. Mas de onde vem esse ar? Do sopro da menina. Então, vamos fazer a legenda. Nós conseguimos perceber a presença do ar, porque as sementes saem voando quando a menina assopra. Ou seja, o sopro da menina é um movimento do ar. E a gente consegue observar quando ele leva essas sementes para longe com o sopro dela, não é? Então, vamos lá. Nós temos mais duas figuras ainda da mesma atividade número 1, tudo bem? Vamos começar aqui pela primeira. Observem essa criança aqui. Olha o cabelo dessa criança, tá todo para cima, todo voando. Por que será? Qual será que é o fenômeno que está interagindo aqui para fazer essa bagunça com o cabelo da criança? Só pode ser o ar, o movimento de ar, que a gente chama de vento. Então, nós conseguimos perceber a presença do ar quando os cabelos da criança se movimentam com o vento. Agora, vamos para essa figura aqui de baixo. Aqui nós temos uma criança mergulhando. Será que aqui embaixo da água tem ar? E de onde será que está vindo esse ar? A primeira pergunta é, tem ar? Tem, nós conseguimos ver aqui bolhas de ar, né, saindo da água. E de onde será que está vindo esse ar? Esse ar está vindo da criança. Por quê? Porque nós temos que lembrar de algo muito importante. O que nós respiramos? Nós respiramos ar, não é? Nós fazemos inspiração e expiração. O que é a inspiração? É a entrada do ar para os nossos pulmões, não é? Pelo nariz. Então, nós inspiramos. Mas nós também expiramos, que é o quê? A saída de ar dos nossos pulmões, não é mesmo? Então, essa criança aqui está fazendo o quê? Está expirando embaixo da água. Ela não pode inspirar embaixo da água, porque ela não pode deixar que a água entre nos seus pulmões. Ela poderia se afogar dessa forma, não é? Mas expirar ela pode. Ela está fazendo o quê? Ela está soprando. O que está saindo de dentro do pulmão dela? O ar. Então, o ar forma essas bolhas que nós estamos vendo aqui, que estão vindo da expiração da criança. Então, nós conseguimos perceber a presença do ar quando a criança expira e saem bolhas de ar na água. Ainda no livro de atividades, no capítulo 8, nós vamos fazer a atividade número 3. Atividade 3. A qualidade do ar é muito importante para os seres vivos. Observe a imagem e explique como a situação representada pode afetar a saúde dos seres vivos. Então, vamos lá. Essa atividade aqui é muito importante, porque além de a gente perceber a presença do ar, a gente percebe uma coisa não muito boa aí junto. Então, vamos lá. Nós temos aqui a figura, nós temos aqui um veículo, pode ser um carro. Aqui nós temos o escapamento, e do escapamento está saindo uma fumaça preta. Essa fumaça preta, gente, o que ela faz? Ela polui o ar. E nós sabemos que a poluição é muito ruim para a saúde de todos os seres vivos, incluindo a nossa saúde, não é verdade? Atualmente, alguns carros mais novos já têm filtros aqui no escapamento, para quê? Para impedir a saída desses poluentes aqui no ar. Então, o que acontece? Diminui a poluição do ar. Fábricas também, né, que têm as suas chaminés que soltam fumaça, também podem ter esses filtros para diminuir a poluição. Mas vamos lá, esse carro aqui, por exemplo, não tem, e ele está soltando essa fumaça preta, que com certeza está poluindo o ar, né? Então, como que isso aqui pode afetar a saúde? A fumaça que sai dos carros polui o ar, e isso pode ser prejudicial à nossa saúde, causando principalmente problemas respiratórios. E por que problemas respiratórios? Nós acabamos de ver na outra atividade
E o que nós respiramos é ar, não é verdade? Nós colocamos ar para dentro dos nossos pulmões. Imagine se a gente respirar um ar poluído como esse aqui. Claro que podemos ter, então, problemas respiratórios, porque nós sabemos que a poluição é algo muito ruim, não é verdade? Então, nós temos que cuidar do nosso ar. Agora que nós já conhecemos o ar, sabemos do que ele é formado, sabemos a importância de cuidar do ar, nós podemos fazer a nossa parte e cuidar da natureza cada vez mais, não é?